Turma do Propósito, que bom ter você aqui, meu querido irmão, finalizando conosco mais um livro das Escrituras. Hoje estamos finalizando o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Seja bem-vindo, você que chegou agora ao nosso propósito. Consiste em 3 passos simples. Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia. Por exemplo, você chegou agora, hoje é o último capítulo do primeiro livro dos Reis. Amanhã, sábado, nós já começamos o segundo livro dos Reis, que é o próximo livro das Escrituras. Então você lê um capítulo da Bíblia por dia, eu mando aqui a explicação. Orar todos os dias também é um segundo passo do nosso propósito. Nós oramos por você todos os dias no nosso grupo. O pastor Luciano tem essa incumbência, eu também oro por você. Você também deve orar por você e por nós. Nós oramos assim uns pelos outros. E tentar mudar, irmãos. A gente ouve a palavra de Deus para colocá-la em prática. Vamos sem demora lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 22. E aproveito para convidar você para a nossa live daqui a pouquinho, às 19h45. Vou colocar o link aqui no grupo para que nós possamos estar aí participando. Lembrando que na nossa live nós temos sorteios de brindes, lembranças desse momento maravilhoso. Hoje nós vamos ter o sorteio de uma Bíblia e de uma caneca do propósito, uma caneca estilizada e oferecimento da Caricatum. No capítulo 22 nós vamos ver a continuidade de uma história que vai se repetir. No primeiro livro dos Reis nós vimos um pedacinho do final do reinado de Davi, o início do reinado de Salomão, que foi um reinado onde Israel alcançou o seu auge, a sua glória. Depois nós vemos a divisão entre Reino Norte, que é o reino de Israel, e o Reino Sul, que é o reino de Judá, onde 10 tribos ficaram com o reino de Israel, o Reino Norte, e 2 tribos apenas ficaram com o reino de Judá, a saber, Judá e Benjamim. No Reino Sul, que ficaram apenas 2 tribos, nós temos os descendentes de Davi, e no Reino Norte nós temos aí os descendentes de Jeroboão, aquele a quem o Senhor havia tirado o reino ali de Salomão, do seu descendente, que era Roboão, e dado então a Jeroboão 10 de suas 10 tribos aquelas. E o interessante é que o Reino Norte, os reis, não andaram no caminho do Senhor, até agora nenhum. No Reino Sul, nós temos, por exemplo, o rei Asa que andou, nós temos aqui também Josafá que vai aparecer, que andou nos caminhos do Senhor e agradou ao Senhor. Vamos olhar para as Escrituras então. Lembra que o rei Acabe, aquele que a Bíblia disse que não houve como ele, alguém que tenha se vendido dessa forma, alguém que tenha deixado a sua esposa manipular dessa forma? Pois é, Acabe, aqui, ele havia poupado Ben-Hadad, rei dos sírios, ele achou que Ben-Hadad ia ser seu amiguinho, ele honrou Ben-Hadad, colocou ele na carruagem, devolveu para ele terras, e o que aconteceu? 3 anos depois, eles estão indo para a guerra novamente. Josafá, que havia se tornado genro do rei Acabe, vai visitá-lo, e chegando ali, ele não pergunta para o servo de Acabe: olha, Ramote de Gileade é nossa, e os sírios tomaram e nós ficamos quietos. Então ele perguntou a Josafá: se eu for lá tomar, você vai comigo? E Josafá respondeu: olha, nós somos um só povo. O meu exército é seu, os meus cavalos são seus, vamos lá. Mas consulte primeiro a palavra do Senhor. E aí, Acabe manda vir 400 homens. E pergunta: olha, eu devo lutar contra Ramote de Gileade ou devo me conter? Aí disseram: vá, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas Josafá não ficou satisfeito. Josafá percebeu que aqueles homens ali falavam em nome do Senhor, mas não eram do Senhor. E ele perguntou assim: há algum profeta realmente do Senhor aqui para consultarmos? Aí Acabe diz assim: olha, tem um por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio esse homem, porque ele sempre profetiza o que é mal. Ele só fala o que é mal, nunca fala o que é bom. E o nome dele é Micaías, filho de Judá. E Josafá repreende então Acabe, seu sogro, e diz assim: olha, não é bom que o rei fale assim. Por quê, meu querido irmão? Porque a palavra do Senhor, ela não serve para nos agradar. É justamente o contrário. A palavra do Senhor, ela serve para nos moldar. Ela não serve para se adequar a nós, ela serve para nos adequar à vontade de Deus. É o molde de Deus para nós. Ela nos lapida, ela deve nos cortar, ela deve nos moldar, nos lapidar de acordo com aquilo que é o desejo do Senhor. Então Acabe, ouvindo aquilo, pediu para que trouxesse Micaías. E eles estavam ali sentados num lugar, numa eira, era um local como se fosse um cume, um lugar aberto, mas que havia um cume onde eles peneiravam ali, né, malhavam trigo, o vento ajudava, mas servia também muitas vezes como uma praça pública para tomada de decisões. E estavam ali os 2 vestidos de vestes reais, e diante deles estavam os sacerdotes. Diz o texto que Zedequias, que era um dos profetas, tinha feito chifres de ferro, e fazia assim com os chifres de ferro, né, para cima, e dizia: com esses você vai chifrar os sírios. Naquela época o chifre tinha um símbolo, né, naquele contexto, com um símbolo de poder, dizia: com poder você vai ferir os sírios. E todos os profetas diziam: olha, pode ir, vá, lute, você triunfará. E o mensageiro que foi chamar Micaías ainda disse para ele assim: olha, todos os profetas estão falando coisas boas. Chegue lá e dê uma palavra ao rei e fale o que é bom. Micaías já diz o seguinte: olha,
Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Essa tem que ser a postura do homem de Deus. A Bíblia não serve para nos agradar, e um homem de Deus não deve ter medo de falar aquilo que o Senhor mandar. Ainda que aquilo que o Senhor mandar seja desagradável ao ouvido de quem for. Seja o governante, seja o presidente, seja o rei, seja quem for, meu querido irmão, seja seu pai, a sua mãe. A palavra de Deus, ela não serve para agradar ao homem. Ela é espada de dois gumes, ela corta mesmo. E ele disse que assim faria. Então levaram Micaías e perguntaram para ele. O rei perguntou: Micaías, eu devo ir? Com certeza Micaías estava com medo pela sua vida. E no primeiro momento Micaías mente e diz assim: olha, vai, você triunfará, o Senhor entregará nas suas mãos. Só que Micaías dá uma resposta na qual ele não é convincente, ao ponto do rei dizer assim: quantas vezes eu devo te fazer jurar para que você me fale a verdade que o Senhor falou? Então Micaías entende que ele deve falar a verdade que Deus colocou em sua mente, em seu coração, e ele diz: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei disse a Josafá: você viu? Não falei a você que o meu respeito ele não profetiza nada de bom, mas só o que é mal? E Micaías continuou a visão e disse: ouça a palavra do Senhor. Ele disse que viu o Senhor assentado no trono, estava tendo uma espécie de reunião celestial, havia anjos à sua direita e à sua esquerda, todo o exército do céu. E o Senhor perguntou: olha, quem vai enganar Acabe para que ele vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou enganar. E o Senhor perguntou como? Ele diz: eu vou sair e vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vai e faça assim. E agora é esse o Senhor, isso veio da parte do Senhor, esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que o mal vai acontecer. Então Zedequias, que era o profeta que estava lá com aquele chifre de ferro, passou e deu uma bofetada, né, um tapa no rosto aí de Micaías, e disse para ele o seguinte: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Ele quis dizer assim: se você está falando em nome de Deus, por que eu estou batendo na sua cara? É mais ou menos isso. E Micaías só diz o seguinte: você vai ver o dia que você estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Porque chegaria um momento em que as palavras de Micaías se cumpririam. Então o rei, indignado, mandou prender Micaías, levá-lo de volta à cidade, ao governador e aos cuidados do filho do rei. E disseram: coloquem a cadeia e tratem ele com pão e água até que eu volte em paz. Mandou prendê-lo. E aí Micaías tinha tanta certeza que ele diz: olha, rei, se o senhor voltar em paz, é porque o senhor não falou através de mim, é porque Deus não falou através de mim, porque Deus havia dito que Acabe iria morrer. Acabe ficou tão preocupado com essa questão que ele disse para Josafá o seguinte: olha, você fica com as vestes reais e eu vou ficar disfarçado. Porque se o objetivo é matar o rei, mate você, né? Eu não sei, queridos, dá a entender que foi essa a intenção de Acabe. E o rei da Síria, Ben-Hadad, aquele bonzinho, já havia reunido 32 capitães e tinha dito para eles: olha, não lutem contra ninguém, senão contra o rei de Israel. O rei que havia poupado a vida dele. E aí correram, viram alguém com flecha real, disseram: aquele que certamente é o rei. E quando foram, Josafá gritou e eles deixaram de persegui-lo. Então, um homem entesou o arco e atirou aleatoriamente. E essa flecha atingiu o rei Acabe, que estava disfarçado nas juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor: me leva de volta para o campo de batalha, porque estou gravemente ferido. Quando o povo viu que o rei estava ferido, teve um grande combate, e eles seguraram ali o rei no pé do carro, porque o rei de pé ainda dá coragem aos combatentes. Mas ele sangrou até a tarde, morreu, e o sangue corria em todo aquele carro e ia para o fundo do carro. E ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito: cada um para sua casa, para sua cidade, o rei está morto. Levaram o rei, sepultaram em Samaria e levaram o carro lá para lavar. E quando foram lavar, o sangue que havia no carro, os cães, para que se cumprisse as escrituras, os cães lamberam aquele sangue nas águas onde as prostitutas também se banhavam. Para que se cumprisse a palavra de Deus que havia dito que os cães lamberiam o sangue de Acabe, assim como lamberam o sangue de Nabote, que foi apedrejado. Os demais atos de Acabe, suas construções, estão registrados. Acabe foi um homem que desagradou o Senhor, apesar de tantas oportunidades. Josafá, seu genro, é narrado aqui nas Escrituras, ele andou nos caminhos de Asa, e ele fez o que era bom ao Senhor, aos olhos do Senhor. Ele exterminou os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Ele também tentou criar embarcações para buscar ouro em Ofir, mas elas quebraram. O filho de Acabe, Acasias, que reinou no seu lugar, quis fazer uma parceria com ele para que navegassem juntos, ele não aceitou. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá.
e ele reinou 2 anos. Né? É importante falar isso, porque Josafá, ele reinou 25 anos, e ele começou a reinar com 35 anos. Já Acasias, ele reinou 2 anos sobre Israel, e ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, andou no caminho de seu pai Acabe e de Jeroboão, filho de Nebate, levou Israel a pecar, serviu a Baal e adorou como seu pai havia feito antes, provocando o Senhor Deus a Israel e a ira. Nós vamos continuar vendo a história de Acasias aí em 2 Reis, e eu quero aplicar essa palavra rapidamente ao seu coração, meu irmão, dizer que a palavra de Deus, ela não falha. O que Deus havia falado no capítulo 21 por meio do seu profeta, quando ele disse que por ele ter poupado a quem o Senhor havia condenado, seria trocada a vida de Acabe pela vida de Ben-Hadad. Ben-Hadad, que foi poupado, se organiza, toma uma cidade e agora acaba matando o rei de Israel. E o rei de Israel, Acabe, era mimado. Nós vimos isso no caso de Nabote, nós vemos essa situação aqui também. Ele não aceitava uma palavra contrária, ele não aceitava o não de Nabote e ele não aceitava também as palavras que vinham do Senhor, que não estavam de acordo com aquilo que ele desejava ouvir. E é por isso que ele odiava Micaías, que era um profeta do Senhor. Porque as profecias de Micaías eram sempre más aos seus olhos, porque não era aquilo que ele queria ouvir. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a palavra de Deus, ela não deve servir para nos agradar. A palavra de Deus, ela serve para nos corrigir, para nos disciplinar, ela serve para nos moldar, ela serve para nos ferir se for preciso. Pois essa ferida vem do Senhor, e leais são as feridas dos que amam. Quando um pai corrige o seu filho, faz o seu filho de alguma maneira sentir a dor da correção, é pelo amor que ele sente pelo filho, é porque ele quer que o filho aprenda de uma maneira eficaz, que aquele caminho lhe é prejudicial. E é melhor a gente receber uma correção de um pai que nós amamos do que pagarmos um preço caríssimo e irreversível como a vida. E assim também, nós vemos aqui o compromisso de Micaías com a palavra do Senhor. Ele fez um compromisso e disse, olha, o que o Senhor disser, é isso que eu vou falar. E quando a gente prega a palavra, irmãos, nós temos um preço altíssimo a pagar. Porque quando a gente fala a verdade, nós não vamos agradar as pessoas não estão dispostas a ouvir a palavra. O apóstolo Paulo menciona que nos últimos tempos os homens seriam perversos a tal ponto que a verdade seria como que coceira nos seus ouvidos. Quem falasse a verdade para ele seria que como coceira. Você já teve a experiência de entrar um bichinho em seu ouvido? Um mosquito ou um outro bichinho qualquer? O incômodo que isso causa, você quer tirar aquilo ali de qualquer forma, você coça o ouvido, você quer tirar, você não consegue prestar atenção em nada, porque aquilo é insuportável para você. Assim é a verdade nos dias de hoje. Quando você fala a verdade da palavra de Deus, as pessoas não suportam, porque as pessoas querem viver os seus próprios sentimentos, as suas próprias paixões, as suas loucuras, e tudo que o mundo oferece. E tudo que há no mundo, irmãos, nós estamos acompanhando aí. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais insano ele fica. Quanto mais um homem se distancia da Bíblia, mais distorcido esse mundo fica, mais sem padrão, mais sem sentido, mais vazio, mais oco, mais assustador. Essa é a verdade. A gente percebe o inimigo o tempo todo tentando desconstruir aquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou, ele disse lá no princípio, é bom. E viu Deus que isso era bom. E o diabo, vendo que isso é bom, ele tenta desconstruir tudo. Desconstruir a família, desconstruir a identidade, desconstruir a sexualidade, desconstruir a palavra de Deus, desconstruir valores, princípios. E o homem que se distancia de Deus e vai para isso e segue apenas caminhos que lhe agradam. Os caminhos podem até parecer agradáveis, mas no fim, como diz a palavra, dão em morte. E foi o que aconteceu com Acabe. Acabe foi um homem que apenas seguiu caminhos que lhe agradavam. E ele acabou morrendo. Pode disfarçar, pode vestir uma armadura, pode ter certeza, meu querido irmão, quem procura viver de acordo com os próprios desejos, tem que lembrar que não há outro salário para o pecado. O salário do pecado é a morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim dão em morte. Ele estava todo pronto para a guerra, disfarçado, com armadura. Ninguém sabia quem era o rei no meio daquela multidão, mas o Senhor sabia, e o nosso acerto de contas, ele não acontece com os homens. Ele vai acontecer com aquele que julgará todas as coisas, que é o Senhor. E o Senhor que julga todas as coisas, que disse que os cães lamberiam o sangue de Acabe, como lamberam de Nabote, a quem ele havia matado, a palavra dele não caiu por terra. A palavra do Senhor não caiu por terra. Há um contraste muito grande, nós vamos poder observar, sobre um reino, que é o reino do sul aqui, Josafá, seu pai Asa. Nós vamos ter repetições dessas histórias em crônicas. Nós vamos poder ver um contraste daqueles que decidiram servir e temer o Senhor e aqueles que decidiram andar de acordo com o seu próprio caminho. Então, meu irmão, deixa essa aplicação aqui para você.
se apegue à palavra de Deus, não odeie a palavra de Deus quando ela te confrontar, ame a palavra de Deus, aceite a correção da palavra de Deus. Quanto mais ela cortar, quanto mais ela te corrigir, mais a ame, porque esse é sinal que Deus quer você moldado à sua vontade. E tudo aquilo, meu querido irmão, que você tiver de dizer, de obedecer a palavra de Deus, obedeça, fale, não se importe com o que os outros vão pensar, não se importe com as consequências em relação a isso, porque você está aqui para falar em nome de Deus e obedecer à vontade de Deus e não negociar princípios. Custou caro a Micaías, porque ele foi preso por causa da fidelidade ao Senhor. Mas custou muito mais caro a Acabe, que acabou pagando com a própria vida. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã, para a gente começar o segundo livro dos Reis, e até daqui a pouquinho para a gente começar a live. Um grande abraço.